Muito bem, nós estamos aí trabalhando essa série, a série This Is Us, e tem sido um tempo para ministrar sobre, não só sobre família, mas sobre tudo aquilo que envolve a nossa vida. Hoje, de certa forma, eu vou falar um pouco, algo relacionado à família, mas é tudo aquilo que envolve a nossa vida, né? Semana que vem vamos falar sobre vícios, depois vamos entrar em assuntos como depressão, ansiedade, autoestima, velhice, morte. Aí são assuntos diversos, mas tudo aquilo que relaciona a nossa vida, o nosso dia a dia e também a nossa casa, a nossa família. Eu quero, antes de entrar na série, hoje nós vamos falar sobre o tema O Certo a Se Fazer. O pessoal vai projetando lá em cima para mim. Eu quero ler com você um único versículo e talvez no final só da mensagem você vai entender o que significa esse versículo e aplicar esse versículo na sua vida. Malaquias, capítulo 4. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, capítulo 4 é o último capítulo de Malaquias e o versículo de número 6 é o último versículo do capítulo 4. Então eu vou ler com você o último versículo do Antigo Testamento, Malaquias 4, verso de número 6, a primeira parte do verso 6 diz o seguinte: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Podemos ler juntos esse texto? Vamos lá? Ele fará com que os corações dos pais se voltem e os corações dos filhos, mais uma vez, Ele fará com que os corações dos pais e os corações dos filhos. Muito bem, quantos aqui já assistiram ou a série completa, ou só alguns capítulos, ou só algumas temporadas, sei lá, mas quantos já assistiram a série norte-americana This Is Us? Levanta a mão para mim só para eu ter uma noção. Ok, muito bem. Quantos aqui são pais ou mães, biológicos ou de coração? Pai ou mãe, levanta a mão aqui para mim. Ok. Agora eu vou pedir para levantar a mão aqueles que são pais ou mães, mas que nunca erraram com relação aos seus filhos. Nunca erraram, nunca falaram nada de errado, nunca avançaram os limites, nunca fizeram absolutamente nada, nunca entristeceram seus filhos, nunca causaram nenhuma mágoa, nenhuma ferida, nenhuma marca na vida dos seus filhos. Temos alguém aqui, algum pai, alguma mãe que possa dizer assim: pastor, prazer em conhecer, mas eu sou um pai perfeito, eu sou uma mãe perfeita. Temos alguém aqui que pode levantar corajosamente a mão, dizendo que senão, se tiver, eu passo o microfone para você pregar a partir de aqui, e eu vou sentar para aprender com você. Não temos, né? Nós não temos porque nós não somos perfeitos, e para mim, essa é uma das temáticas mais importantes dentro da série. Nós, como pais, não somos perfeitos. Nós não somos. É interessante que nós, como pais, quando eu olho para a série, eu vejo 3 filhos criados pelo Jack e pela Rebeca. São 3 filhos criados pelos mesmos pais, numa mesma casa, no mesmo ambiente, no mesmo contexto, inclusive financeiro, porque eram trigêmeos, então nasceram no mesmo dia. Mas ao mesmo tempo são 3 filhos diferentes. 3 filhos completamente diferentes com relação ao pai, com relação à mãe. São 3 filhos com momentos alegres, com momentos tristes relacionados aos seus pais. São 3 filhos com ótimas lembranças, mas também com enormes feridas causadas pelos pais. 3 filhos que precisavam, inclusive, tratar as suas feridas com relação aos seus pais. Quando eu assisto a série, eu percebo, lógico, dentro dos personagens, não vou entrar aqui em detalhe, mas
Eu posso perceber como o pai do Jack errou com ele com relação à bebida, ele e o seu irmão. Posso reparar como a mãe da Rebeca foi muito ácida e crítica para com ela. Eu reparo o Jack em si mesmo, os erros que ele cometeu, super protegendo a filha, e a obesidade, inclusive, dela é um reflexo dessa super proteção. Como a mãe, diante de um filho adotivo, a Rebeca, super protegeu, ou super amou o Randall, e como Kevin se sentiu isolado, sem o amor do pai, sem o amor da mãe, apesar do pai e a mãe o amarem, mas ele se sentiu ali completamente isolado, sem o amor do pai, sem o amor da mãe, como um patinho feio na lagoa. Você do lado de fora consegue assistir a série e você consegue reparar e apontar, olha só, como é que ela faz isso, como é que ele age dessa forma, como é que ela fala assim, será que ela não percebe? Mas você está do lado de fora, você está olhando para todo o contexto, para toda a história, para todas as cenas, você vai montando o quebra-cabeça, montando as situações e você está do lado de fora, e é fácil você apontar para o erro cometido pelo outro e dizer, olha só o que ele fez, olha só como ela fez, olha só como ele agiu, olha só como ela agiu, e assim por diante. Mas e com relação às nossas vidas? Com relação a mim ou com relação a você? Como pais, nós erramos. Na tentativa de fazer o melhor, nós erramos. Na tentativa de acertar, nós erramos. Como pais, nós erramos com palavras, com atitudes, com excesso, às vezes, de cuidado, erramos ao ficar em silêncio, por negligência, nós erramos. E como filhos, porque por mais que aqui nós tenhamos, nem todos são pais, mas como filhos, que agora todos nós somos, como filhos nós sofremos. Sofremos com as atitudes dos nossos pais. Sofremos da maneira como eles muitas vezes nos criaram, ou como eles foram na nossa criação. Como filho, nós temos marcas e feridas que não surgiram, muitas delas de propósito, mas marcas e feridas que surgiram ao longo do tempo pelas situações, pelas experiências, pelas palavras, pelas atitudes, pelos gestuais. Nós fomos sofrendo. Como filhos, por mais que prometemos fazer diferente, agora que somos pais, estamos errando também como pais. Ou como filhos, por mais que falamos assim, quando eu for pai, eu não vou fazer isso, eu não vou agir dessa maneira, eu não vou ser assim com meu filho. Você pode não ser daquela maneira, mas você fará de outra maneira, que provocará também consequências na vida dele. Porque existem extremos, e normalmente quando nós vamos para os extremos, se tem um pai que foi muito agressivo, não, quando eu tiver o meu filho, eu nunca vou bater no meu filho, eu nunca vou agir dessa maneira, e aí se torna um pai permissivo demais, liberal demais, sem dar limites para os seus filhos, vai para um outro extremo, e há consequências também do outro lado. Ou seja, querendo você ou não, nós erramos como pais, querendo você ou não, que é filho hoje e um dia se tornará pai, por melhor que você seja e por melhor que você tente acertar, você também errará na criação dos seus filhos. Marcas ficarão na vida dele, na vida dela, eles carregarão isso para todo sempre por causa da criação, da maneira como você os criou. Não há como escapar disso. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, nós erramos. Os que vieram antes de nós erraram, os que virão depois de nós também não serão perfeitos, também errarão. Quero alguns exemplos, vamos olhar para a palavra de Deus, entender como a palavra de Deus trabalha alguns personagens. Eu quero destacar alguns aqui para você entender. Quando a gente pega, logo nas primeiras páginas da Bíblia, nós temos ali a história de Adão, Eva, Caim e Abel. Talvez, quando a gente faz uma simples leitura, pode passar muita coisa despercebida. Mas quando nós olhamos para os detalhes, vamos pegar, o primeiro filho que nasceu foi Caim. Esse foi o primeiro que nasceu. E quando Caim nasceu, diz o texto bíblico, algo interessante. O texto bíblico diz que Eva pegou Caim nos seus braços, e ela louvou ao Senhor. Ela pegou Caim nos seus braços e disse: com o auxílio do Senhor tive um homem. Com o auxílio do Senhor tive um homem. Né? Pode passar aí, eu já estou na letra A do trem aí. Ok.
né? Com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem. Ele deu o nome de Caim. O nome Caim quer dizer adquirido, possuído, obtido. É isso que ela disse: com o auxílio do Senhor eu obtive, eu tive, eu adquiri, eu possuí um homem. A ideia é um nome forte, Caim é um nome forte. Mas e quando ela teve Abel? Ela não pegou Abel nos braços. Ela não falou nada quando pegou Abel nos braços. E ela deu um nome, Abel. E o que quer dizer Abel? Sopro, brisa, névoa. Esse é o significado. Você pode falar assim, talvez as mulheres mais românticas podem falar: ai, que nome fofo, né? Ou pode olhar para o nome Abel e falar assim: ai, que nome delicado. Mas biblicamente falando, ai, que nome fraco. Caim é forte, possuído, adquirido. Brisa, névoa. Você colocaria o nome de névoa no seu filho? De brisa no seu filho? De fumaça na vida do seu filho? Aí você consegue compreender um pouquinho a diferença, só pelo nome. Caim recebeu a profissão do pai. O pai era agricultor, ele se tornou agricultor junto do pai. Abel se tornou pastor de ovelhas. Um trabalho que qualquer um pode fazer, qualquer criança pode ser pastor de ovelhas. Então, vamos destinar isso para o Abel. Você percebe isso também, essa diferença, porque Caim foi o preferido de Adão e Eva, e Abel foi preterido pelos pais. E aquele que foi preterido pelos pais foi preferido por Deus quando Deus recebeu a oferta. E aquele que era preferido dos pais foi deixado de lado, foi preterido por Deus. Há um jogo aqui. Quando eles oferecem a oferta, Deus prefere a oferta daquele que não é o preferido dos pais. E aquele que é o preferido dos pais, Deus deixa de lado. Tanto é que Caim não soube lidar com essa situação. Diante dessa situação de um Deus que o rejeitou, ele fica zangado, ele fica bravo, ele fica mal, porque ele nunca foi rejeitado, ele nunca foi deixado de lado, ele nunca foi substituído por outro, ele nunca, ele era o número um, ele era o preferido, ele era o cara, e de repente Deus o deixou de lado. Repare, como é que os pais interferiram na vida agora dos filhos. Vamos um pouquinho adiante. Quando eu olho, por exemplo, para a história de Ismael, de Abraão e de Ismael, né? Você já se perguntou como é que Ismael se sentia? Porque o seu pai, filho primeiro de uma empregada com o dono ali, né? Com o proprietário, com o patrão. Ele nasceu de um relacionamento que não era um casamento. Houve um consentimento, mas não era um casamento. Ele foi rejeitado pelo pai já no ventre. Ele foi expulso de casa enquanto estava no ventre da sua mãe. O pai colocou a concubina ali grávida para fora. Mandou ela embora, colocou para fora. Simplesmente pelo fato dela estar grávida e a Sara agora estar com dor de cotovelo. Aí você vai falar: não, mas ele não ficou sabendo dessa história. Lógico que ele ficou sabendo, porque o seu nome é uma referência a essa história. O seu nome significa, Ismael significa Deus ouviu. E quando ele perguntava assim: mãe, mas por que Deus ouviu? Qual é a história que a mãe ia contar? Porque um dia o seu pai mandou a gente embora daqui. Eu estava grávida de você, e quando eu estava no caminho, indo embora, fugindo da minha patroa, um anjo do Senhor apareceu a mim e me mandou voltar, e disse que você se chamaria Ismael, porque Deus ouviu a minha oração. Eu orei ao Senhor, e Deus ouviu a minha oração naquele dia. Ismael sabia muito bem qual era a sua história, e que o seu pai tinha rejeitado ele já no ventre. E não só ali, quando ele era adolescente, ok, coisa de adolescente, coisa de criança, de tirar sarro, de zombar, de brincar com outro menor. Mas quando ele era adolescente, o pai agora o mandou embora definitivamente para casa. E diga-se de passagem, mandou ele apenas com pão e água para o meio do deserto. O pai rico, absolutamente rico, muito rico, não deu nada para Ismael. Deu apenas pão e água e mandou ele embora para casa. Qual é o sentimento que você acha que ele tinha com relação ao seu pai? E não só ali,
Quando seu pai está na beira da morte, quando seu pai morre, Abraão morre, ele não deixa nada para Ismael, nem para Ismael e nem para os filhos de Quetura, porque Abraão teve muitos outros filhos com uma outra mulher chamada Quetura. Ele não deixou nada, nem para os filhos de Quetura e nem para Ismael. Ele deixou tudo para Isaque, nada para Ismael. Como você acha? Ele cresceu ouvindo que ele não era o filho da promessa. Você não é o filho da promessa, você não é o filho da herança, você não é nada, absolutamente nada. Você é... Qual é o sentimento no coração de Ismael? Vamos um pouquinho mais para frente. Vamos pegar agora os filhos de Isaque e de Rebeca. Isaque e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú nasceu primeiro, e diz o texto bíblico que ele era o preferido do papai. Ele era um exímio caçador, e o pai amava a sua caça, comer da sua caça, então ele se tornou o preferido de Isaque. Enquanto isso, Jacó se transformou no preferido de Rebeca. Quando nós olhamos para a história, nós sabemos qual é a consequência de tudo isso. Queridos, eu vou parar aqui, porque vocês estão atrapalhando. Me desculpa a sinceridade, mas não é hora de testar agora. Eu sei que vocês estão novos, o chefe de vocês não estão aí, mas vocês estão atrapalhando. Do jeito que estava a luz, estava ótimo. Se ficar ruim na filmagem, ok, mas não atrapalhem. As pessoas estão perdendo a atenção, eu estou perdendo o auditório por causa de vocês. Voltem para cá. Quando nós olhamos para a história, nós vemos Esaú e Jacó, completamente ali, 2 irmãos, nasceram ali, cresceram no mesmo ambiente, mesmos pais, gêmeos, mas quando a gente olha para a história, a gente percebe a preferência e o que isso causa. Nós temos um Esaú que é chamado pelo pai, e o pai diz: filho, eu quero comer da sua caça, eu estou para morrer. Eu quero comer da sua caça, eu quero te abençoar. Vai, caça, traga aqui a sua caça, porque eu quero te abençoar. Você já se perguntou qual o sentimento do coração de Esaú, quando ele chegou com a caça, para ofertar, para oferecer para o seu pai a caça, e quando ele chega lá e fala: pai, vim aqui, ele fala: mas quem é que está entrando aqui? Sou eu, o seu filho Esaú? Não, meu filho Esaú já acabou de sair daqui. Eu já abençoei meu filho Esaú, eu já comi da caça do meu filho Esaú. Não, pai, eu sou o seu filho Esaú, eu que estou aqui, eu estou trazendo a caça, eu estou trazendo aquilo que o Senhor me pediu, eu quero a sua bênção. Não, você já foi abençoado. Você já se perguntou qual o sentimento do coração de Esaú ao receber a notícia de que ele não apenas não receberia a bênção, mas ele foi enganado pelo seu irmão com a ajuda da sua mãe. Não foi apenas enganado pelo seu irmão, mas com a ajuda da sua mãe. A sua mãe enganou, ajudou o seu irmão a enganar o pai, para que o irmão recebesse a bênção ao invés dele como filho primogênito. Qual o sentimento do coração de Esaú diante disso? Estamos falando de uma mesma família, de mesmos filhos, irmãos gêmeos, de uma mesma casa, de mesmo pai, mas a preferência: eu prefiro um, enquanto você prefere o outro. Eu não vou deixar que o meu filho preferido fique de fora da bênção, para que o seu filho preferido receba a bênção. Vamos um pouquinho para frente. O mesmo Jacó, que era o preferido da Rebeca, agora teve filhos. Casou-se com 2 mulheres, mas ao todo teve 4, porque 2 concubinas, ao todo ele teve 4 mulheres e 12 filhos. Mas o primeiro filho, com a mulher a quem ele amava, chamado José, era o seu filho preferido. Por mais que ele não dizia isso em palavras, ele dizia isso em atitudes. Ele era o seu filho preferido. Ele fazia tudo pelo seu filho. E inclusive, quando José foi tido como morto e a notícia chegou até ele, ali Jacó acabou a sua vida. Ele nunca mais viveu, ele nunca mais foi o mesmo homem, acabou a vida. Por mais que ele tinha 11 filhos consigo, acabou a sua vida, porque morreu o seu filho preferido. Na sua mente foi isso que lhe foi informado: morreu o seu filho preferido. Nós temos então um Jacó que reproduz a mesma coisa na sua casa. Assim como eu fui preferido pela minha mãe, eu tenho agora também um filho preferido. Para falar a verdade, nós temos muitos filhos preferidos ao longo da história. Mas eu posso terminar com mais um, que é a história de Jessé e a história de Davi.
Certo dia Deus mandou o profeta, o sacerdote Samuel, até a casa de Jessé para ungir o novo rei sobre Israel. E ali então o sacerdote entra para oferecer um sacrifício. E Jessé então passa 7 dos seus 8 filhos diante de Samuel. Começa com o mais velho, com o mais alto, com o mais capaz. Passa diante, Deus vai dizendo: não é este, não é este, não é este. E quando passam os 7, Deus diz ao mesmo tempo para Samuel: nenhum desses é. Então Samuel pergunta para Jessé: por acaso você não tem um outro filho? Esses são todos os seus filhos? Não existe mais nenhum filho? E aí ele diz o seguinte: sim, há o caçula, mas ele está nas pastagens, ele está cuidando do rebanho de ovelhas. Então Samuel diz: mande buscar, nós não vamos nos assentar e comer até ele chegar. E quando o Davi chega, Samuel se levanta e o unge rei, porque o Senhor fala: é este, e o unge rei sobre Israel. Davi não era o mais velho, não era o mais bonito, não era o mais capaz, não era o mais forte, não era o mais versado, mas era aquele que Deus queria. Mas quando eu ouço a palavra caçula, que é a palavra racote, o caçula, o racote, não é apenas aquele que nasceu por último, mas é aquele que tem menos importância. A palavra racote quer dizer aquele que é mais insignificante, aquele que tem menos importância. É exatamente essa palavra que Jessé utiliza para falar do seu filho. O racote está nas pastagens, está pastoreando o meu rebanho de ovelhas. Aquele que não tem importância. Aos olhos do pai, do próprio pai, Davi não tinha valor, Davi não tinha importância aos olhos do próprio pai. Nós temos muitas histórias, e eu poderia aqui trabalhar muitas, mas eu me delongaria demais. Mas quando eu olho para essas histórias, eu percebo quantos pais erraram, quanto Adão e Eva errou com relação ao Caim e ao Abel, quanto Abraão errou com relação ao Ismael, quanto o Jessé errou com relação a Davi, quanto o Isaac e a Rebeca erraram com Esaú e com Jacó, quanto Jacó errou não só com José, mas errou também com os outros 11. Você percebe sucessão de erros, muitos e muitos erros, e eu estou falando de personagens bíblicos, de histórias bíblicas que permeiam a nossa vida e cujos nossos filhos estão estudando no departamento infantil, e eles vão aprendendo exatamente sobre essas histórias. Personagens que me mostram que nós não somos perfeitos, nós não somos, porque pais erram. Pais erram. E no que nós pais erramos? Vamos lá? Uma palavrinha para os pais. No que nós erramos? Primeiro, pais erram preferindo um filho ao outro. Graças a Deus eu só tenho um só. Você que tem mais de um, problema é seu, né? Mas pais erram preferindo um filho ao outro. Eu sou o caçula de 4. Minha esposa, por exemplo, ela é a primogênita de 3. Quando eu olho para a minha história, ou quando eu olho para a família dela, é claro que pais preferem um filho ao outro. Os pais dizem que não, mas nós filhos sabemos que sim. Ou vai falar que não? Você talvez tenha um filho só, 2, e fala assim: não, eu não prefiro. Não, eu amo os 2 iguais. Eu não estou falando sobre amor, eu estou falando sobre preferência. Entenda bem, eu não estou falando sobre amor, eu estou falando sobre preferência. Né? Amar, eu espero que você ame todos igual mesmo. Né? Ou pelo menos em partes você diga que ama, sei lá, não sei. Né? Mas preferência é outra coisa. Existem alguns filhos que são mais próximos, não tem jeito. Existem alguns filhos que nasceram em alguns momentos diferentes da nossa vida. Alguns filhos que fizeram parte de um momento diferente da nossa história. Alguns filhos talvez que falam a nossa linguagem de amor, e nós conseguimos falar a linguagem de amor deles. Pronto, aí está. É por isso, na ótica dos demais, nossa, o papai gosta muito mais de fulano de tal, ou a mamãe gosta muito mais. Não, talvez o pai e a mãe conseguem falar muito mais a linguagem de amor daquele do que os dos demais, porque somos diferentes.
Eu posso olhar para a minha casa, somos 4, mas somos 4 diferentes. 4 diferentes. A Keila são 3 diferentes. Na sua casa são diferentes. Não adianta você falar, não, seus filhos são todos iguais. Os pais aqui, filhos, são todos iguais? Não, são todos diferentes. Personalidades diferentes, atitudes diferentes, reações diferentes. Tem filho que é meloso e tem filho que não está nem aí. Tem filho que fala demais, tem filho que nem fala. Tem filho que olha para você e fala, bom dia, bom dia, bom dia, te abraço, te beijo. Tem filho que nem bom dia para você fala, não é verdade? São filhos diferentes, totalmente diferentes. Tem filho que conversa com você à mesa, tem filho que é um mudo na mesa, não fala absolutamente nada. Tem filho que você pergunta e fala, e aí, como é que foi na escola? Ele desembesta a falar e não para de falar. E tem filho que você pergunta, e aí, como foi na escola? Bom. Não dá desgosto isso? Dá um desgosto. Mas são filhos diferentes. Aí você vai falar assim, nossa, meu pai tem mais afinidade. Não, não. Talvez falem a mesma linguagem de amor. Talvez tenham uma afinidade diferente, uma conexão diferente, gostam talvez das mesmas coisas. E aí conversam sobre muita coisa relacionada àquele determinado assunto, eu não sei, mas existe muito essa questão de pais preferirem. O problema não é preferir, o problema é quando isso se torna evidente por demais. É evidente por demais. É o que aconteceu ali com José. O pai lhe deu uma túnica toda colorida, né? E o camarada não ajudava também, né? Mas o José recebeu a túnica e fica imaginando o José desfilando com a túnica, falando, eu ganhei e vocês não ganharam, eu sou bonzão, vocês não merecem. E o camarada fazendo, né? Não ajudava. Mas nós temos isso, pais preferem, isso é um grande erro. Cuidado com isso. Cuidado com a forma como você demonstra, né? Com a forma. Tenta reconhecer, talvez, o que seus filhos estão dizendo quando falam assim, porque a senhora gosta mais de fulano de tal, é porque o senhor gosta mais de fulano de tal. Eles estão querendo dar um sinal para você. Você pode dizer assim, não, eu não gosto, eu gosto de todo mundo igual. Mentira. Ou eu gosto de todo mundo igual, eu trato todo mundo igual. Mentira. Se ele está falando isso, porque alguma coisa você está fazendo de diferente. Então, olhe para aquilo que você está fazendo diferente. O que ele enxerga? Pergunte, mas por que você fala que eu gosto mais? Veja qual vai ser a resposta. Porque o senhor faz isso, porque a senhora faz isso, porque, ok, repare qual é a resposta. Veja na sua vida uma maneira de corrigir isso. Esse é um erro. O segundo erro que eu posso dizer que nós temos como pais é nós não demonstrarmos nenhuma espécie de amor para os nossos filhos. Às vezes eu aconselho casais ou aconselho pessoas, homens principalmente, que não tiveram nenhum tipo de amor dos seus pais. Pais não demonstraram nenhum tipo de amor, nenhum tipo de afeto, nenhum tipo de nada, absolutamente nada. Nada. Eles não sabem o que significa amor, eles não entendem essa palavra. Cresceram numa casa mecânica, numa casa fria, cresceram numa casa onde não tinha contato, onde não se falava. Quantos aqui talvez casaram e nunca ouviram dos seus pais a expressão eu te amo? Nunca ouviram dos seus pais isso. Os pais nunca chegaram para o filho e disseram, filho, eu te amo, filha, eu te amo. Nunca falaram isso. Talvez hoje a geração mais nova está corrigindo isso, tentando mostrar para os filhos em palavras, além de atitudes, que eles amam. Mas muitos aqui adultos nunca ouviram essa expressão de amor dita por seus pais. Então, muitas vezes nós erramos não demonstrando amor. Nós somos às vezes severos demais, exigentes demais, críticos demais, ácidos demais. Nós apontamos erros e falhas demais, mas nós não amamos o suficiente ou não demonstramos o amor suficiente sobre a vida dos nossos filhos. Uma terceira forma de pais errarem aí, pais erram dando de tudo para os seus filhos. Eu não vivi essa situação, né? A maioria aqui, que tem a minha idade, seus 50 e para frente, vamos dizer assim, quando você ganhava presente dos seus pais, se ganhava presente dos seus pais, quando você ganhava? Aniversário, Dia das Crianças e Natal, ok? Meu caso, Dia das Crianças e aniversário muito próximo, eu ganhava normalmente 2 presentes. Dia das Crianças e aniversário um só, bom, ou 2 bem, né? Então um só bom, e Natal. Era assim que funcionava.
Hoje nós somos diferentes, hoje nós damos presentes toda hora. Se a gente puder, a gente compra toda hora. Passa numa loja e compra, ai pai, eu quero, vai lá e compra. Né? Ah, eu vi tal jogo, vai lá e compra. Eu vi tal brinquedo, vai lá e compra. Ah, eu vi tal, vai lá e compra. A gente vai comprando. E a gente vai dando, a gente quer dar para os nossos filhos tudo aquilo que talvez nós nunca tivemos. Isso é um erro. Porque quando nós falamos sim, 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 sim o tempo todo, nós estamos criando os nossos filhos para um mundo que não diz sim o tempo todo. O mundo, pelo contrário, diz muito mais não do que sim. Lá no trabalho ele vai ouvir muito mais não do que sim. Na escola ele deveria ouvir muito mais não do que sim. As pessoas vão dizer muito mais não do que sim para os nossos filhos. E nós queremos que, nós damos tudo, e queremos, ai pai, compra isso, sim, faz isso, sim, me leva em tal lugar, sim, eu quero ir no cinema, sim, eu quero assistir tal coisa, sim, eu quero tal livro, sim, a gente vai dizendo sim, e vai dando tudo para os nossos filhos, só que o mundo diz não, não e não. E diante do não, eles vão entrar em crise. Esse é o mal que nós estamos criando nesse tempo, porque nós estamos dando tudo para eles. Isso é ruim, nós erramos ao dar tudo para os nossos filhos. Eles precisam ouvir não. Crianças e adolescentes precisam ouvir não. Ah, eu quero dormir na casa de fulano de tal. Não. Eu quero tal brinquedo. Agora não. Eu quero que... Não. Eu quero ir jogar. Não. Eu quero assistir. Não. A gente precisa dizer não. Porque eles precisam entender que este mundo é feito, é recheado de muito mais não do que sim. Eles não vão ter tudo o que eles desejam, tudo o que eles sonham, tudo o que eles esperam, não. Aquilo que é sonho, é utopia, é ideal, é desejo, mas eles não vão ter, não vão alcançar tudo aquilo. Não. E eles precisam aprender já desde casa. Pais erram dando tudo para os seus filhos, mas pais erram também não dando nada para seus filhos, ao outro extremo. Conheço pais que são avaros, que são miseráveis, apesar de terem, mas não dão absolutamente nada, não dão absolutamente nada para os seus filhos. E eu não estou falando apenas do lado financeiro, porque existem os pais que não dão absolutamente nada da parte financeira, porque são de fato miseráveis, mas existem aqueles que não dão atenção, não dão carinho, não dão afeto, não dão tempo, não conversam, não dialogam, não dão absolutamente nada para os seus filhos. Diante da correria, diante da vida, diante das coisas deste mundo, não dão absolutamente nada para os seus filhos, nada, absolutamente nada. É um outro extremo. Pais erram não colocando limites em seus filhos. Muitas crianças e adolescentes fazem o que bem entendem. Foram criados sem limites, sem regras, sem responsabilidades. Fazem birra, fazem pirraça, e os pais fazem de tudo. Entregam de tudo, dão de tudo. Né? Às vezes, queridos, eu faço algumas visitas que, Deus do céu, né? É complicado. Eu fico só assistindo e torcendo muitas vezes, né? Mas eu olho para a criação de hoje, me assusto em algumas coisas, porque eu fui criado de forma diferente, muitos aqui também foram. Seus pais, por exemplo, estavam conversando, você entrava no meio da conversa deles? Hoje o pai está conversando comigo, a criança sobe, pai, sobe em cima de mim, né? E o pai fala assim, deixa o pastor em paz, filho, deixa o pastor em paz. Né? Não é para deixar o pastor em paz, some, né? Desaparece, deixa a gente conversar. Eu vim aqui para conversar com você, não vim aqui para... Mas não tem limites. Não tem limites. Criançada, não tem limite à mesa, não tem limite entrando no meio das conversas, não tem limite. E os pais assistem tudo aquilo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Né? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu fico pensando, meu Deus, aonde isso vai parar? Porque não há limites. São crianças muito mal criadas. Estão sendo muito mal criadas no dia de hoje. Criadas sem absolutamente nenhuma restrição, onde você pode fazer tudo. A pai fala assim, não sobe aí a criança vai e sobe, e o pai não faz nada. Né? Não, olha, cuidado que isso corta, olha, isso é uma faca, e deixa brincar normal, como se
Falo, meu Deus do céu, limites. Aqui não se mexe, não se brinca com isso, não se coloca a mão aqui, não sobe aqui, não faz isso, é perigoso, não pode, se fizer isso, vai apanhar, coisas nessa direção, mas existem limites. Crianças que hoje, por exemplo, não têm limites com redes sociais, não têm limites com celular, não tem limites, brincam o tempo todo, fazem o que querem, agora é hora de estudar, não, eu não quero, então tá bom, brinca mais um pouquinho, e brinca daí o resto da noite, não faz, não estuda, não avança, porque os pais não colocam limites. Deixa dormir a hora que quer, comer o que quer, do jeito que quer, onde quer, vai onde quer, não dá satisfação, e aí a gente sabe que quando não há limites aqui, quando criança, a gente já sabe qual é o resultado lá na frente, quando adolescente, quando jovem. Já sei qual é o resultado lá na frente. A delinquência que será lá na frente, porque não houve limites aqui atrás. Nós erramos não colocando limites aos nossos filhos, mas existe também o outro extremo. Nós erramos colocando limites excessivos. Tem crianças que não respiram, não podem nada. Posso? Não pode. Posso comer? Não pode. Posso brincar? Não pode. Mas já fiz a tarefa? Não pode. Posso assistir? Não pode. Posso ir na casa do coleguinha? Não pode. Coleguinha pode vir aqui em casa? Não pode. Não pode nada. Existem crianças que não podem nada, que vai também resultar num outro extremo lá na frente. Porque aquelas crianças que são podadas demais aqui, ou são colocadas, impostas limites demais aqui, lá na frente elas se rebelam. Quando elas puderem se rebelar, elas vão rebelar e muito. São aquelas crianças que vão surgir lá na juventude, depois dos 18 anos, quando eu sou dono do meu nariz, entre aspas, elas vão surgir com tatuagem, vão surgir com piercing, vão pintar o cabelo, vão fazer o que tiver que fazer. Por quê? Porque agora eu posso fazer. Até os 17 você mandava em mim, agora eu mando em mim mesmo. Eu tenho meu dinheiro, eu vou viver a minha vida, e você como pai não vai poder fazer nada. Mas saiba que isso é consequência do excesso de limites que você colocou aqui atrás, está colhendo lá na frente. Então existem pais que colocam limites excessivos demais sobre a vida dos seus filhos. Pais erram não corrigindo os seus filhos, pais erram, lógico, e os filhos, muito mais. Mas nós erramos em não corrigir os nossos filhos. Eu não estou dizendo aqui que você tem que espancar a criança, mas você precisa corrigir. Fez coisa errada? Então senta e conversa. É possível sentar e conversar? Senta e conversa. Ah, você falou que vai apanhar, então é hora de bater. Não é espancar, mas é bater. Eu às vezes torço, como pastor eu torço, porque quando eu estou na casa da pessoa e fala, fulana, não faz isso, porque se você fizer isso eu vou te bater. E eu fico, então faz. Por dentro eu falo, faz. Eu torço, irmãos. Como eu torço? Porque eu quero briga, eu quero ver até onde o pai vai. Eu quero ver ele bater, eu quero ver sangue escorrer, eu quero ver. E nada acontece. Nada acontece. A criança vai lá e faz, e o pai fala assim, ai, você vai ver depois, viu? Você vai ver depois nada. E a criança sabe que não vai ver nada depois. Não vai ver. Por quê? As crianças nos testam desde bebê. Desde bebê. Você dá um negocinho para ela e fala, não joga no chão. Ela faz assim, pá, joga no chão. Ela faz assim, aí você vai, que belezinha. Pronto, ela já entendeu. Posso jogar no chão, não vai acontecer nada. E assim vai. Aquilo que pode parecer uma simples brincadeira lá atrás, é testando o seu limite. Não sobe lá no púlpito, e a criança, ela fica com o pezinho assim, ó, na beira do púlpito. Não senta naquela cadeira. Ela vai testando, queridos. Ela vai testando. Ela quer ver até onde. Aí ela senta, olha para você, você não faz nada. Pronto, ela entendeu. Você só fala, você não faz. E se você só fala e não faz, eu faço o que eu quero. Porque eu não sou corrigido. Existem filhos que não são corrigidos em absolutamente nada. Acontece coisas horríveis na escola, é chamado o pai na escola, é falado um monte de coisa para o pai não faz nada com relação aos seus filhos. Pelo contrário, se levanta contra a escola, se levanta contra o professor, se levanta contra a coordenação e não faz nada com relação aos seus filhos. Os professores que estão aqui sabem muito bem disso. Não faz nada. Não são corrigidos. Eles pintam, bordam, aprontam, erram, fazem o que quiser, não fazem nada. Nós temos muitos exemplos disso na Bíblia. Nós temos o sacerdote Eli, que não fez nada com relação aos seus filhos. Nós temos o sacerdote Samuel,
que não fez nada com relação aos seus filhos. E Deus teve que dizer para Samuel, Samuel é um excelente profeta, um excelente sacerdote, mas Deus disse para Samuel, acaba aqui. Os seus filhos não vão assumir, porque os seus filhos são ladrões. Eles roubam, eles extorquem, eles detonam a justiça. Os seus filhos não vão subir, eles não vão continuar. Eu vou nomear um rei para governar o povo, mas os seus filhos não vão continuar o seu legado. Não vão continuar. É Samuel, eu tenho Eli, eu tenho Samuel. E o que dizer então do Davi com seus filhos? Nós temos um filho que estupra, que violenta a irmã, e Davi faz o quê? Nada. O outro irmão, o Absalão, vai lá e mata o Amon, e o que o Davi faz? Nada. Fala alguma coisa? Não. O Absalão vem para morar na cidade, e o que Davi fala para ele? Nada. O cara fica 2 anos morando no mesmo lugar que o pai, e o pai fala alguma palavra nesses 2 anos para o filho? Nada. Aí você percebe, é um homem segundo o coração de Deus, mas deixou os filhos soltos, fazerem o que bem entendem, nunca repreendeu e corrigiu os filhos. E aí nós vemos qual é o final da vida do Davi. Sozinho, abandonado, nem pela esposa, nem pelas concubinas, contrataram uma moça para dormir com ele e cuidar dele, porque ninguém, nem filho, nem esposas, foram capazes de cuidar do homem segundo o coração de Deus. Esse é o Davi. Pais erram, não corrigindo os seus filhos. Pais erram, corrigindo excessivamente ou violentamente seus filhos. É o outro extremo, né? Existem, queridos, às vezes momentos que nós temos raiva e queremos bater. Só que quando a gente bate no momento de raiva, a gente não bate, a gente espanca, a gente não corrige, a gente agride, a gente não educa, a gente cria mágoa. Então cuidado com isso. É o outro extremo. Corrigir, ok, tem que ser corrigido, mas cuidado com a forma como se corrige, cuidado com a agressão. Muitas vezes as crianças são ameaçadas, violentadas, agredidas verbalmente, fisicamente pelos seus pais. Alguns apanham sem motivo. Eu conheço histórias de muitos que apanharam sem motivo, apanhavam simplesmente por apanhar. Quantos homens já tiveram curso comigo, ou já se aconselharam comigo e comentaram sobre isso? Pastor, eu apanhava por apanhar. Meu pai olhava para mim e falava, bom, hoje eu quero te bater. E batia. Sem motivo nenhum, sem nada, fazendo as coisas certas, vivendo tudo certo, mas apanhava de graça. Eu conheço muitas histórias assim, de pessoas que foram agressivas, violentas com seus filhos. Não há conversa, não há diálogo, apenas punição, apenas proibição, apenas agressão. Pais erram, ficando em silêncio. Tem pai que não fala nada e acha que está sendo não vou me meter, não vou falar. Você está sendo negligente. Pais erram no silêncio. Existem filhos aqui que não sabem absolutamente nada com relação aos seus pais. E sabe por que não sabem nada com relação aos pais? Por quê? Porque nunca conversaram. Porque os pais nunca falaram nada. Não conhecem a história, não conhecem a vida, não conhecem o que aconteceu, não conhecem absolutamente nada com relação aos pais, porque nunca conversaram. Pais ficaram em silêncio diante dos seus filhos, não contaram nada, nunca transmitiram princípios, transmitiram valores, nunca transmitiram suas histórias, as suas experiências, nunca ensinaram, nunca educaram, ficaram em silêncio. Ficaram completamente em silêncio. Isso é muito ruim. Quando pais, por exemplo, não abrem a sua boca para dizer o quanto amam seus filhos, isso é muito ruim. Quando você tiver a oportunidade, abra a sua boca para dizer o quanto você ama o seu filho. Diga, para que ele sinta que ele é amado. Ele precisa se sentir amado por você, aceito por você, valorizado por você. Mas muitos pais não abrem a boca, inclusive para falar que amam seus filhos. Pais erram. Outro extremo, por falar demais. Existem pais que sufocam os filhos. E aí quando eu falo por falar demais, é porque muitos pais erram falando o que não deve. Seu filho não tem que saber de tudo. Ele não tem que saber. Aí o casal discute, marido e esposa discutem. Aí a mulher vai lá no quarto, falar com a filha, mas ela é a minha melhor amiga. Não, ela não é a sua melhor amiga. Filha não é melhor amiga. Filha é filha.
Se você quer falar alguma coisa para a sua melhor amiga, procure uma pessoa de fora, que é a sua melhor amiga, e fale com ela. Mas dentro de casa, filha é filha. Aí ela chega na filha e fala, é porque o seu pai, é porque o seu pai, é porque o seu pai faz isso, seu pai faz aquilo, o seu pai é isso, seu pai pensa muito bem no homem que você vai casar, porque o seu pai age desse jeito, e aí você não sabe depois, porque a sua filha vira uma lésbica, porque a sua filha não quer saber de casamento, porque a sua filha não quer saber de homem, porque a sua filha não quer saber, você não... Ai, porque eu não sei, você não sabe, você errou com a sua filha dizendo que não devia falar. Ela não tem que saber o que acontece no seu casamento. Seu casamento é seu. Se vire com o seu casamento. Quer discutir com seu marido? Não discuta na frente das crianças. Seus filhos não têm que saber da discussão de vocês, do assunto de vocês. Resolvam isso entre vocês. Espere os filhos irem para a escola, leve os filhos para a igreja, leve os filhos da casa de um amiguinho, leva na casa da avó, leva para onde você quiser, e aí discute o que você tem que discutir. Mas filhos não foram feitos para ficar percebendo a discussão feia que você tem. E eles não são aí lugar de despejo das suas palavras. Qual é a visão que eles têm de casamento? Qual é a visão que eles têm de família? Qual é a visão que eles têm de esposa, de marido? Qual é a visão que eles têm com um pai e com uma mãe que fica falando que não deve? Queridos, tem pais que falam demais e não deveriam. Deixe os seus filhos longe de tudo isso. Resolva você. Falam demais. Pais erram fazendo comparações, e eu encerro com essa daqui. Isso é terrível, hein? Isso é terrível. Porque quando você compara para diminuir aquela pessoa. Você não está comparando para aumentar. Os pais não chegam aqui e falam, não, você é inteligente. Eu queria que o seu irmão fosse tão inteligente quanto você. Normalmente você chega e fala assim, por que você não é igual ao seu irmão, que estuda? Olha o seu irmão, como come na hora certinha. Olha o seu irmão, que belezinha, vai na igreja. E você, aí ó, todo relaxado. A gente normalmente compara para criticar, não para elogiar. E aí como é que recebe aquele que está sendo criticado? Vou abrir uma questão particular aqui, né? Eu sou, como disse, caçula dos 4. Eu tenho um irmão. Eu não tenho um relacionamento bom com meu irmão. Para dizer bem a verdade, eu nem tenho um relacionamento com meu irmão. Acho que talvez a última vez que eu vi o meu irmão foi na morte do meu pai há 9 anos. E eu não vou dizer que a culpa é minha. Né? Há muitas histórias, muitas coisas por trás. Muitas. Desde a concepção do meu irmão, da gravidez do meu irmão, do não desejo de que ele nascesse, tudo isso, está tudo envolvido. E disso ser colocado, por isso que eu falo que pais falam demais. Como é que uma pessoa cresce num ambiente sabendo que ele não era desejado? E aí eu nasço. Quando meu pai tinha 50 anos, 15 anos de diferença entre da primeira e eu nasço. O meu erro foi ter nascido. E ter nascido num ambiente completamente diferente. Meu pai já tinha sua casa própria, tinha carro, já era aposentado, já trabalhava num segundo trabalho. Eu tive o que o meu irmão não teve. Eu tive estudo que ele não teve. Eu tinha brinquedos que ele não teve. Meu irmão joga na cara da minha mãe até hoje, que ele nunca teve um carrinho. Nunca teve um carrinho. E eu tive inúmeros. Eu não tenho culpa. A única culpa que eu tenho é de ter nascido. E ter nascido num contexto diferente. Porque se eu tivesse nascido no ano seguinte, eu ia ter a mesma coisa que ele. A mesma vivência que ele. Ia passar pelas mesmas experiências que ele, provavelmente. Mas eu nasci 13 anos depois dele. Num outro contexto, num outro cenário, numa outra cidade. Então, quando eu olho para isso, para piorar, eu vejo, às vezes, eu via meus pais fazendo comparação. Meu irmão bebe, meu irmão fuma, meu pai chegava, todo inocente, coitado, meu pai chegava e falava assim, Valmir, por que você não é igual ao seu irmão? Seu irmão não bebe. O cara já não gosta de mim. Né? Seu irmão não bebe, olha lá seu irmão, pastor. Imagina a raiva que ele deve ter de pastor. Né?
Ah lá, seu irmão não bebe, não fuma, pastor, vai na igreja, olha lá. Esse tipo de coisa, olha o seu irmão como deu certo, olha o carro que o seu irmão tem, olha a casa que o seu irmão tem, olha... Esse tipo de comparação não ajuda em nada, só atrapalha. Nós erramos com isso. Cada um é cada um, querido. Você não é igual ao seu irmão nem à sua irmã. Você gostaria que sua mãe, seu pai chegasse, sua mãe chegasse para ficar comparando vocês? Você não gosta disso, por que você faz com seus filhos? Não faça isso, não compare. Seu filho é seu filho, sua filha é sua filha, cada um é cada um. E deixa ele viver. Ah, pastor, mas eu gostaria, ok. Você gostaria, mas você não é Deus. E você não pode se meter e fazer as coisas. Deixe ele viver a vida dele. Pare de comparar. Sabe, eu fico com dó quando tem numa casa um que é muito estudioso, o outro que é bem relaxado, um é muito inteligente, o outro é aquele burrinho, coitado, que passa na média, empurrado pelos professores. Deve ser horrível quando o pai fica comparando. Nossa, você tem que estudar igual ao seu irmão, você tem que ser inteligente igual a sua irmã, por que você não se dedica? Olha lá, passou na federal, olha, fulano entrou lá, e você aí, ó, não consegue fazer esse tipo de comparação. Olha lá, fulano de tal, não é só entre família, até fora. Você viu o filho de fulano de tal? Fulano de tal se formou no mesmo ano que você, já é doutor. Ah, grande coisa, deixa ele ser doutor. Ah lá, ó, é médico, passou e você aí, ó. E você aí. Esse tipo de comparação não ajuda. Nós erramos, queridos. Mas por que eu estou falando tudo isso? O que fazer diante de tudo isso? Uma palavrinha para os pais. Pais, é possível mudar? Então mude. Essa é a primeira palavra para os pais. É possível mudar? Corrija os seus erros, mude. É possível fazer diferente? Faça diferente. Seus filhos ainda são pequenos? Está iniciando a sua paternidade, sua maternidade? É possível mudar? Mude. Se por acaso você está falando demais, deixe de falar demais. Se está corrigindo demais, cuidado com as medidas que você tem tomado. Se você não está corrigindo, é possível corrigir? Então corrija. É possível deixar de fazer comparações? Deixe de fazer comparações. É possível conversar com seu filho? Converse com seu filho. É possível colocar limites? Coloque limites. É possível parar de dar tudo que o seu filho quer? Então pare de dar tudo que o seu filho quer. É possível falar a linguagem do amor do seu filho? Descubra qual é a linguagem de amor dele, fale qual é a linguagem de amor dele. É possível demonstrar em palavras e atos o quanto você ama? Então demonstre. É possível corrigir a sua atitude? Corrija. Principalmente para aqueles que têm os filhos pequenos aqui, corrijam seus filhos. Corrija suas atitudes. Mude a sua vida de uma forma a alcançar o coração dos seus filhos. É possível mudar? Mude. Ah, pastor, não é possível mudar mais. Meus filhos são crescidos, meus filhos já são grandes, agora já têm as suas próprias casas, já tenho netos, eles já estão num outro mundo. Ok, glória a Deus, aleluia por isso. Mas você reconhece que errou? Ah, eu reconheço que errei muito com os meus filhos. Então eu falo a segunda coisa para você: peça perdão. Peça perdão. A gente precisa, como pais, entender os nossos erros e pedirmos perdão dos nossos erros. Nós erramos, queridos. Eu trouxe aqui um monte de coisa, vai falar que você nunca errou em nada disso. Já procurou um dia sentar com seu filho e perguntar assim: filho, tem alguma coisa no seu coração contra o papai ou contra a mamãe? Tem alguma coisa que o papai e a mamãe fez que você carrega isso com dor no seu coração? Ele vai te dizer. Ah, eu lembro de um dia que o senhor falou isso para mim. Não gosto do jeito que o senhor faz, ou do jeito que a senhora faz. Deixa ele falar. Peça perdão. Ah, pedir perdão não é sinal de fraqueza, pelo contrário. Pedir perdão é sinal de grandeza, de maturidade. Significa que eu entendo que eu sou humano. Eu entendo que eu não sou infalível, pelo contrário, eu falho. Eu entendo que eu ultrapasso limites. Eu entendo que eu exagero em algumas coisas. Eu entendo que por mais que eu tentei acertar, eu errei. E eu posso abrir a minha boca e falar assim: filho, me perdoa então. Filha, me perdoa pelo que eu fiz. Então, pais, se é possível mudar, mude. Se os seus filhos ainda são pequenos, corrijam agora. Mudem agora, para que eles não tenham que passar por experiências
desagradáveis, mas já cresceram, já estão num outro patamar, não é possível, não dá para desdizer, pastor, algumas coisas, não dá para voltar atrás e mudar o passado, não dá para voltar atrás e mudar o passado, mas dá para voltar até o filho e pedir perdão. Então peça perdão. Uma palavrinha para os filhos. Filhos, entenda a história dos seus pais, essa é a primeira coisa. Entenda a história dos seus pais. Para que você não tenha uma visão errada da minha mãe, né? A minha mãe casou-se com 15 anos. Namorou meu pai daquele jeito antigo, na década de 60, início da década de 60. Namorou meu pai 2 meses e 15 dias. Final de agosto, início de setembro, meu pai apareceu na casa do meu avô, falou que queria namorar com a minha mãe. Setembro, outubro, início de novembro, 10 de setembro mais ou menos, finalzinho de novembro, eles se casaram. 2 meses e 15 dias. A minha mãe brincava de boneca, deixou de brincar de boneca para cuidar de uma casa. Minha mãe ficou grávida na lua de mel. 9 meses depois, ela teve a minha filha, a primeira filha com 16 anos. Com 17, ela já tinha 2. Entenda a história. Você com 17 anos, sendo mãe já pela segunda vez, eu entendo. Quando ela fala que ela não queria, ou que ela não desejava, ou que não era o momento, eu entendo. Eu entendo. Hoje nós não casamos com 15, nem com 17. Casamos com 20, com 24, com 25, com 30. E queremos ter filho com 40. A nossa vida é outra hoje. Eu entendo. Mas eu preciso entender a história. Quando eu olho, por exemplo, para os meus pais, eu entendo a história. Quando eu nasci, meu pai tinha 50 anos de idade. Quando eu era adolescente, com 15, meu pai tinha 65. A diferença é enorme. São gerações. É muita coisa no meio do caminho. Meu pai cresceu na roça, eu cresci na cidade. Meu pai nunca foi para a escola, eu fui para a faculdade. Meu pai não teve pai e mãe. Vamos dizer assim? Foi criado por um tio, porque segundo os relatos, a minha avó levava as crianças para a beira do rio, os seus filhos, e matava as crianças. E para ela não matar o meu pai, esse tio tirou o meu pai dela. E eles se mudaram de Minas Gerais para o Paraná. Como é que eu vou querer que o meu pai diga, eu te amo, filho, se ele nunca ouviu, eu te amo dos seus pais? Deu para você entender? Eu conheço a história. Eu compreendo a história. Filhos, entendo a história dos seus pais. É muito fácil tacar o dedo e falar, é porque você errou. Ok, qual é a história dele? Qual é a história dela? O que aconteceu por trás? Qual é a história? Como é que ela foi criada? Como é que é a sensação? Qual é a reação? Entenda a história dos seus pais. Principalmente aqueles que já são pais, podem olhar para os seus pais e entender melhor a história. Entenda a história. Nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar que existe uma história, assim como eu carrego uma história de criação, os seus pais também carregam uma história de criação, foram criados de determinada maneira, e você precisa entender muito bem isso. Então, primeira coisa para você, filho, entenda a história do seu pai. Mas eu vou te dizer uma outra coisa, libere perdão. Perdoe. Essa é a segunda coisa que eu quero dizer para você, filho. Perdoe. Talvez o seu pai e a sua mãe nunca vão chegar até você e pedir perdão, mas você pode liberar perdão. Porque enquanto você não liberar perdão, você está amarrado a essa situação. Você está amarrado. A minha casa, por exemplo, eu tive o mesmo pai e a mesma mãe que o meu irmão, mas são casas completamente diferentes. Não só por causa do tempo e da criação que tivemos, por causa da visão que tivemos, acima de tudo porque Jesus entrou na minha vida e, óbvio, mudou a minha história. Mas eu preciso entender que são coisas, eu não carrego dor e nem mágoa. Meu pai já falou muita coisa que não devia falar para mim, é óbvio. Nunca cheguei para o meu pai para dizer para ele que ele falou coisa errada, mas eu decidi perdoar no meu coração. Minha mãe já falou muita coisa errada para mim, é óbvio. Como mãe, ainda mais do jeito que ela é irascível, ela já falou muita coisa errada para mim. Mas eu nunca cheguei para discutir isso com a minha mãe, mas eu decidi liberar perdão.
Não quero trazer isso sobre a minha vida. Eu não quero trazer. Se ela é parecida com o pai dela e tem o jeito dela, problema é dela. Eu não vou carregar isso sobre a minha vida. Acabou. Libera o perdão. É assim que temos que lidar na nossa vida. Porque senão você fica amarrado. Meu irmão, por exemplo, com toda certeza, a última vez que eu vi foi no velório do meu pai. E provavelmente, não sei se eu o verei no velório da minha mãe. Porque eu acho que no velório da minha mãe ele não deve ir. De ódio, de raiva. Aí eu digo, para quê? Para que isso? E aí eu falo para você o seguinte, ele carrega tanta raiva, tanto ódio no coração, não libera perdão. A minha mãe nunca pediu perdão de chegar, de chorar, de reconhecer e de pedir perdão, nunca fez isso, e ele nunca perdoou. Ele não entende qual é essa dimensão de perdão, e carrega dentro de si isso. Aí eu digo para você, qual é o relacionamento dele para com os filhos? O mesmo relacionamento dele para com seus pais, o mesmo. Tem 2 filhos, pergunta se os filhos se sentem amados, pergunta qual é o relacionamento dele com os filhos, pergunta se alguma vez ele já disse para os filhos que ama, pergunta se alguma vez ele não convive, a mesma coisa. E eu digo por quê? Porque está amarrado. Enquanto você não libera perdão, você continua amarrado. E me desculpe, se você não liberar perdão com relação ao seu passado, você vive no presente, vai viver no futuro, fazendo a mesma coisa que você tanto critica que fizeram. Porque você está amarrado a isso. Então, por favor, entenda essa palavra de todo o coração. Eu estou abrindo a minha vida particular, para mostrar para você, para que a sua casa seja diferente, para que a sua casa não experimente a mesma que a minha casa experimentou, ou tem experimentado, seja diferente. Tem muita gente aqui que talvez tenha ódio, rancor do pai e da mãe, e para que carregar isso dentro do seu coração? E eu digo para você, ainda mais hoje que é dia das mães, eu digo para você, é hora muito mais de liberar perdão hoje, porque vai ter um dia que você vai querer liberar perdão e já não vai dar mais. Não adianta querer chegar no caixão do seu pai e da sua mãe, e aí querer falar, eu te perdoo pai, eu perdoo pai, ou eu peço te perdão mãe. Não adianta, pai e mãe não estão ouvindo você ali. Pode até fazer um certo bem para você, mas não estão ouvindo você. É muito melhor você pegar o telefone e ir até a casa hoje e pedir perdão e reconhecer os seus erros e pedir perdão, ou é ir à casa deles e liberar perdão, do que você viver com esse sentimento dentro do seu coração, carregando isso dentro da sua vida para a eternidade. Por favor, queridos, aqueles que são pais, por favor, se é possível corrigir, se é possível mudar, corrijam e mudem de vida enquanto é tempo, para não atingir ainda mais os seus filhos. Não é possível, já passou, já cresceram, peça perdão como pai, como mãe. É possível você pedir perdão, reconhecer o seu erro, aquilo que você fez de errado. É possível, filho, é possível você compreender a história de vida do seu pai e da sua mãe. É possível você entender que a sua vida não pode ser a perfeita, mas a vida deles também não foi perfeita. Que eles erraram com você, mas que você também vai errar com seus filhos. É possível entender que os pais deles erraram com eles também. É possível entender a história. É possível você, como filho, liberar perdão sobre a vida do seu pai e da sua mãe. Não carregar isso mais dentro de você. Não deixar que isso traga ainda mais feridas sobre a sua vida. É possível pôr um ponto final e resolver a história. É possível. Então faça. Essa é a palavra que eu tenho para trazer ao seu coração. Não é à toa o que está profetizado no último versículo de Malaquias. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e que o coração dos filhos se volte para os seus pais. Ele fará. Quem é este que faria isso? Jesus. Se você tem Jesus na sua vida, e eu estou falando com gente que tem Jesus na vida, se você tem Jesus na sua vida, deixe Jesus fazer com que o seu coração pai se volte para o seu filho. Deixe Jesus fazer com que o seu coração filho se volte para o seu pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero te dar graças por essa palavra e por esse tempo. Posso ter sido duro hoje, Senhor, mas a gente precisa entender isso. Existem muitas pessoas aqui que talvez não vivem um relacionamento muito bom com pai e com mãe.
Existe uma barreira, existe uma dificuldade. Talvez porque são muito parecidos, inclusive. Mas há uma barreira, há uma dificuldade, não se entendem. Alguns aqui não se conversam. Deus, em nome de Jesus, que essa noite seja noite de quebrantamento. Que o Senhor quebrante o coração de pais aqui orgulhosos. Que jamais eu vou pedir perdão para o meu filho. Ah, Senhor, quebranta o nosso coração. Quebranta. Se não é possível mais desdizer, se não é possível mais corrigir, se não é possível voltar ao passado e mudar aquilo que foi feito, é possível chegar até o filho, até a filha, enquanto ainda ele está vivo, e pedir perdão. É possível reconhecer o seu erro, é possível conversar, é possível se acertar, é possível. A minha oração para os filhos que aqui estão, e que têm desavença com seus pais, que esses filhos entendam um pouco da história, o que aconteceu, por que aconteceu, por que foi assim, por que falaram o que falaram, por que fizeram o que fizeram, que a gente tenha maturidade para olhar para trás e entender, por que o meu pai, por que minha mãe é desse jeito, por como eles foram criados, em que ambiente foram criados, qual a educação que receberam, qual a visão de vida que receberam. Eu posso olhar, ter maturidade de olhar para trás e entender. Eu posso, como filho, liberar perdão sobre palavras, sobre frases, sobre atitudes, sobre gestos que fizeram, que me magoaram. Posso chegar até os meus pais, se ainda estão vivos, e conversar com eles se quiser, e dizer o quanto magoado fiquei diante dessa situação. Eu posso, como filho, liberar até mesmo de longe perdão, dizendo: isso não será mais peso sobre a minha vida. Eu coloco uma pedra sobre isso e está resolvido. Não quero mais tocar nesse assunto e viver mais isso na minha vida, para que isso não se repita na vida dos nossos filhos, dos nossos netos e assim por diante. Queremos nos desamarrar dessas coisas que têm ainda peso sobre as nossas vidas. Queremos liberar perdão, enquanto é possível liberar perdão, enquanto ainda estão vivos e podem ouvir o nosso liberar de perdão, nós podemos fazer isso. Que o Senhor então fale aquilo que eu não consegui falar, que o Teu Espírito transmita aquilo que eu não consegui transmitir, que o Teu Espírito quebrante aquilo que eu não posso quebrantar. Faça a Tua obra, Senhor, na minha, na vida dos meus irmãos. Mude a nossa história. Em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Deus abençoe.